O senhor certamente não é desses que considera o Congresso uma hiena. Certamente o senhor, se achasse isso, não estaria aqui dialogando. Certamente o senhor acha que é mais nobre esse espaço do que uma hiena. Além disso, eu sou professor de História também, general. E acho importante o senhor falar que a gente pode ter mais de uma visão sobre a história. O problema é quando quem tem determinada visão acha que precisa eliminar quem tem outra. O problema não é termos duas visões. O problema é quando alguém, por ter uma visão, pode desaparecer, ser assassinado ou torturado. Esse é o problema. Muito presente na história do Brasil, o senhor sabe disso. O problema não é termos mais de uma visão, muito pelo contrário, essa pode ser a parte boa. Além disso, acho que sobre o episódio da defesa do ato institucional número 5, feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, esse caso já está no Conselho de Ética dessa casa. Então já tem um lugar para ser debatido e as providências serem tomadas, que é o Conselho de Ética. É lá que nós vamos debater e decidir o que fazer, né? Acho que não tem que ser alimentado isso e tem que se dar uma resposta muito categórica a essa aberração dessa declaração, que é violenta. O ato institucional número 5, o senhor sabe muito bem, no seu artigo 2º, previu o fechamento do Congresso, né? Além de outras consequências. Nesse sentido, a declaração que pegou muito mal do senhor foi que nós teríamos que ver, o senhor já explicou isso em diversos jornais, inclusive hoje tem uma matéria no Estadão. Não quero ser aqui desonesto em relação a isso. Mas a ideia de que nós temos que ver como seriam o AI-5, claro que nós não temos que ver como seriam o AI-5. Porque, por exemplo, se fosse esse o caso, eu teria que perguntar: cassação de mandato, suspensão de direito político, fechamento do Congresso e censura. Qual dessas partes do AI-5 o senhor acharia que a gente teria que utilizar hoje em dia? Nenhuma, né, general? Nenhuma. Não é isso que a gente precisa. Então, não tenho dúvida de que isso está superado. Afinal de contas, não tem cabimento. Mas os filhos do presidente, que exercem cargo público, todos eles, pelo menos dos que eu vou falar, não é a primeira vez que isso acontece. Um deles disse que a democracia não era o lugar onde as coisas aconteciam da melhor maneira. Disse isso publicamente. Depois tentou explicar, mas tem certas coisas que quando tenta explicar só piora. Outro disse que para fechar o STF bastava um soldado e um cabo. Então não é a primeira vez que manifestações vindas da família são manifestações agressivas à democracia e enaltecem ditaduras. Há pouco tempo, o próprio presidente disse que no Chile essas coisas só acontecem porque o Pinochet não mais governa lá. Não são declarações razoáveis para quem hoje está no regime democrático. Os movimentos sociais e os índios precisam de liberdade, precisam de autonomia, precisam de demarcação de terra. Não precisa desse monitoramento. Porque se é para monitorar alguma coisa, general, monitore as milícias no Rio. É muito melhor do que monitorar o movimento indígena. Faz muito mais sentido. Se é para monitorar alguma coisa que precise nos proteger, monitore essa máfia estabelecida no Rio, que tanta gente de poder público hoje elogia e faz acordo. Isso tem que ser monitorado. E precisa monitorar mesmo, porque as forças policiais locais têm muita dificuldade de investigar pelo poder que eles têm. Primeiro, uma correção, porque às vezes as palavras nos traem também. E eu tenho certeza que não é o que o senhor pensa, mas no momento da sua fala, que o senhor falou, uma professora indígena se vestia como gente. O índio se veste sempre como gente, né? Não, sim. É porque o índio se veste da maneira que ele quiser, né? É isso. E ele não deixa de ser índio, muito menos gente. Sobre a AI-5, a gente precisa entender que essa casa tem uma homenagem ali na frente, o senhor deve ter passado por ela, ao Rubens Paiva. Essa casa não faz homenagem a torturador. Essa casa faz homenagem a um desaparecido político, a um deputado, na época, que morto, né, e desaparecido, sua família nunca teve condição de enterrá-lo. Assim como... Então, nesse sentido, é um desrespeito e uma violência muito grande com a família dos desaparecidos, qualquer parlamentar, qualquer autoridade pública que venha suscitar a memória
de um ato institucional que foi tão violento e tão dramático para a família dessas pessoas. Essa casa homenageia o Rubens Paiva como uma maneira de homenagear a democracia, para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que o tempo sombrio de uma ditadura não precisa mais voltar. Mas agradeço a sua presença e o diálogo aqui, que é sempre importante para a democracia. Obrigado.